pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Otávio e você está no plano de leitura bíblica Princípios que Educam. Esse plano de leitura que está aqui, ó, na Bíblia de Estudo Kids, O Mundo de Otávio. Essa Bíblia sensacional e ela fica bem aqui, ó, no finalzinho, coladinho com a capa. Olha só que coisinha linda. E aqui você vai aprender princípios e valores que é essencial, que você precisa muito, meu filho, para viver uma vida, meu filho, com propósito nessa terra. E aqui, ó, o ano inteiro você vai estudar esses ensinamentos aqui, meu filho. Vários princípios já foram falados aqui durante esse ano, desde janeiro. Olha só a lista, ó. Janeiro falamos do mês do amor, fevereiro falamos sobre confiança e coragem, março falamos sobre bondade, abril sobre obediência, meu filho, tem que ser obediente. Em maio falamos sobre responsabilidade, em junho falamos sobre paciência, em julho falamos sobre perseverança, e tem tudo aqui, meu filho, essas playlists. Em agosto falamos sobre a fé, meu filho, como fortalecer sua fé. Em setembro falamos sobre a justiça de Deus. E agora, meu filho, outubro é o mês da humildade, meu filho. Humildade é o que todo mundo deve ter. Tem muita gente aí que fica se achando nesse mundo, achando que a glória é toda dele, que o poder é todo dele, que ele é o maioral nessa terra, meu filho. Essas pessoas aí, meu filho, ninguém gosta de conviver com elas e até Deus, meu filho, não gosta de pessoas que ficam se achando desse jeito, não, meu filho. Ele não gosta dessa atitude. A pessoa, ele até gosta, mas da atitude de falta de humildade, o Senhor abomina, o Senhor detesta. E aqui nós vamos ver exemplos de pessoas que abriram mão da humildade, meu filho, para viver uma vida perversa, e aí Deus teve que ir lá e intervir. E hoje nós vamos falar, meu filho, de um cara que perdeu a humildade, meu filho, que não deveria ter perdido, que é o rei Nabucodonosor. Pensa num rei que deu trabalho nessa área. Pensa num rei que deu trabalho nessa área, meu filho. Esse rei aí tava com problema nessa área de humildade, porque de humildade, de humilde, ele não tinha nada, meu filho. E humildade, meu filho, não tem a ver com se você é rico ou pobre, não, meu filho. Humildade todos temos que ter, seja os mais ricos, seja os mais pobres, seja os mais necessitados, todos, o mais endinheirado, meu filho. Aqui nós estamos falando de um rei multimilionário, meu filho. Aqui, ó, o rei Nabucodonosor não teve humildade e se deu muito mal. Tomou uma lição grande de Deus e a gente vai entender aqui agora, porque hoje nós vamos falar sobre a loucura do rei. E essa loucura do rei, meu filho, veio por falta de humildade. Então, se prepara aí, já pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho e abre lá no livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 4 até o 37. Olha quantos versículos a gente vai ler hoje, hein? Daniel, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 37. Se você tem a Bíblia de Estudo Kids, O Mundo de Otávio, ele tá lá na página 1078. Eu quero ler com vocês e eu vou parando e trazendo algumas informações importantes aqui. Por que eu vou ler tudo dessa vez? Porque geralmente textos enormes assim eu não costumo ler, não, porque senão a gente perde muito tempo. Mas eu quero que você fique antenado comigo, lendo junto comigo aqui. Não desista, não desanime, vamos até o final. Combinado comigo? Combinado? Olha, eu tô vendo seu combinado aí, hein? Então, meu filho, vamos comigo nessa, vamos ler e vamos entender, porque é uma história um pouco complexa. Complexo é assim, um pouco difícil de entender, por isso que eu preciso ler tudo, pra gente não ficar meio perdido nela, tá bom? Então vamos lá, olha só situando pra vocês. O rei Nabucodonosor é aquele que construiu uma estátua gigantesca, que teve aquele sonho absurdo dessa estátua aí, que Daniel foi lá. Meu filho, esse rei aqui, meu filho, ele é um rei bem confuso nessa área de humildade.
Daniel tinha falado um monte da estátua lá, tudo, meu filho. E esse rei ainda continuou, construiu uma estátua, fez uma bagunça, meu filho. Por causa disso, Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha. Enfim, Deus livrou eles da fornalha. E esse momento é um momento que se passou depois da fornalha ardente lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram jogados na fornalha porque não se dobraram à estátua, porque eles tiveram humildade de falar que o Senhor, só a eles iam se dobrar e não ao rei Nabucodonosor. Mas aí, enfim, meu filho, os caras não se dobraram, se deram mal. O rei Nabucodonosor se sentiu ofendidinho. Como assim não vai se dobrar pra mim? Jogou os caras na fornalha, mas no final das contas, meu filho, o próprio Jesus, um anjo do Senhor, o próprio Deus estava lá dentro da fornalha junto com os caras. O Nabucodonosor viu isso, tirou os caras, que os caras não queimaram nada, nem um fiozinho de cabelo, nem cheirinho de queimada eles tinham, e achou um grande milagre e até apoiou, se colocou apoiador do Deus Altíssimo, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, enfim. E aí, meu filho, só que esse rei, em vez de permanecer nisso, o rei se perdeu de novo, e aqui é que tá a questão, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá então, Daniel capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 37. Eu vou ler um pouquinho antes, desde o versículo 1, pra gente entender agora o que aconteceu depois ali da fornalha. Olha só, Nabucodonosor tem outro sonho, olha só, outro sonho. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Olha só, ele dando honra a Deus. Até aqui tá tudo bem, podia ter ficado assim. Grandes são os seus milagres, e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o Rei eterno e reinará para sempre. Até aqui o rei Nabucodonosor tá com um discurso perfeito. O problema é que isso era somente da boca para fora de Nabucodonosor. Olha só esse governador, ele só tava da boca para fora isso. Agora, meu filho, o que estava no coração dele era a falta de humildade. Agora você vai entender agora, a partir do 4 aqui, o que aconteceu e o que Deus estava ensinando para Nabucodonosor a respeito da falta de humildade. Olha só isso. Se liga aí. E continuou: eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. E sonho para deixar preocupado, meu filho, é porque o cara fica lembrando depois que sonhou. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomavam conta de mim. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que eles me explicassem o sonho. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos, os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Claro que não, né? Porque esse sonho veio de Deus, meu filho. Sonho de Deus, meu filho. Esses caras que não acreditam nisso não vão conseguir explicar. Versículo 8. Finalmente, apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. O Espírito dos Santos deuses está nele. Aqui ele está falando uma mentira, né, meu filho? Porque o único espírito que está em Daniel é o espírito do Deus vivo. Os outros aqui, meu filho, nada mais na cabeça doida desse rei aqui, era isso que estava acontecendo. E por isso eu lhe contei o meu sonho. Eu disse: Beltesazar, chefe dos adivinhos, não era coisa nenhuma. Eu sei que os espíritos dos santos deuses estão em você. Aí, o Daniel nessa hora deve ter pensado assim: só que não, só o único que está aqui, que é o Deus eterno. E que não há mistérios que você não possa explicar. Isso sim, mas não é Daniel que explicava, e sim o próprio Deus, e Daniel já deixou claro isso. Por isso vou lhe contar o sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. Eu estava deitado na cama e Olha o sonho do rei, se liga. Eu estava deitado na cama e de repente tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta plantada no centro da terra. Ó, que doideira. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu e era
tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. Imagina, meu filho, que árvore doida é essa? Deve ter sido gigante, maior que os maiores prédios arranha-céus do planeta. As suas folhas eram belas e ela dava tanta fruta que o mundo todo podia se alimentar dela. Que show! Animais selvagens descansavam na sombra da árvore. Claro, né, meu filho? Uma árvore desse tamanho aí, eu acho que fazia sombra no mundo inteiro. E as aves faziam ninhos nos seus galhos e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando, de repente, vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta. Olha o que esse anjo falou, que ele viu aqui descendo do céu, nessa visão, nesse sonho muito louco. Derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Por que isso? Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. Mas deixem ficar o tronco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze. Eita nós! No meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre este toco, este homem. Olha só, já estava falando que o toco representava um homem aqui. E ele comerá capim como os animais. Ia virar um boi, bicho. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Rapaz, imagina você viver 7 anos igual um bicho. O que será que vai acontecer aqui? Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu. E a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. E aqui tá falando de governo, meu filho. A gente tá numa época bem complicada sobre isso. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo aos mais humildes de todos os homens. Aquele que não fica se achando, meu filho, mais humilde, que é em prol da família, da vida, enfim. Se liga aqui. E Nabucodonosor terminou dizendo: foi esse o sonho que eu tive e nenhum dos meus sábios pode me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, pode dar a explicação, porque o Espírito dos santos deuses está em você. Só que não, só é o Espírito de Deus que está nele, tá? Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Daniel explica o sonho. Aí vem aí a explicação do sonho de Daniel, e Daniel ficou preocupado para explicar esse sonho. E você vai entender o porquê Daniel ficou preocupado para explicar o sonho para o rei. Se liga aqui, ó. Daniel explica o sonho para o rei no versículo 19. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. Ficou paralisado, Daniel. O rei lhe disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho, nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu. Aqui é que deu ruim, meu filho. Ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fosse a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. Daniel estava falando assim: meu filho, quem dera essa mensagem não fosse sobre você, o Nabucodonosor, o senhor, o rei, que fosse de outra pessoa, dos seus inimigos. Mas, meu filho, olha aqui. Versículo 20. O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu, e que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore. Tô lendo rápido porque isso aqui a gente já leu lá atrás. E as aves faziam ninhos nos seus galhos. Aquela árvore, ó rei, lá vem a explicação de Daniel. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor. É o Senhor, você aí, ó, Nabucodonosor. Pois o Senhor se tornou poderoso e o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu. E o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu e dizendo: derrubem a árvore, quebrem todos os seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e a amarrem com correntes de ferro e de bronze, para que fiquem no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre esse homem muito louco. Ele terá de comer o que os animais comem. 7 anos ele viverá assim. Esse homem vai virar um bicho. E Daniel tava falando de quem, meu filho?
de Nabucodonosor, o rei, meu filho. Olha o risco do Daniel aqui, de poder morrer por causa disso aqui. E Daniel continuou. E agora vou dar a explicação. Este sonho fala da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, meu Deus, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. Vocês estão entendendo aqui? Que é Deus que domina esse mundo e nós temos que reconhecer nele isso. E Deus coloca quem ele quer, independente seja Nabucodonosor, fulano, ciclano, ele coloca quem ele quiser no trono, meu filho, porque Deus quer tratar com uma nação através dos seus governantes. E aí olha só, versículo 26. A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo. Ou seja, vai ser rei de novo. Mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ou seja, meu filho, só quando confessar de todo o coração que é Deus, o Senhor, que domina, meu filho. E não adianta, porque aqui, ó, você viu que Nabucodonosor, ele se referia aos espíritos que Daniel carregava, meu filho, por causa dos deuses que ele acreditava. Ou seja, meu filho, se ele acreditava em outros deuses, significa que ele não acreditava realmente em Deus. Mesmo falando que Deus fez isso ou aquilo, mas ele também acreditava em outros deuses e fazia uma bagunça na sua mente, no seu coração e no seu governo. Esse homem, ele não era um homem de Deus de verdade. E olha só que a gente está falando aqui de uma nação de muitos anos atrás, lá da Babilônia, de Nabucodonosor, meu filho. E a gente tem visto muito isso acontecer nos dias de hoje. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas continuando aqui, olha só que doideira. Né? Nabucodonosor era um homem que não confiava, não acreditava em Deus e ele só ia voltar a ser rei se ele declarasse isso do seu coração de verdade, que Deus é o Todo-Poderoso e ia em prol de Deus para com a nação, ou seja, em prol das famílias, em prol da sociedade, em prol da vida das pessoas. Meu filho, Deus, a gente tem princípios e valores aqui na palavra de Deus que precisamos seguir. E só uma pessoa de Deus de verdade é que segue esses princípios e valores. Agora se liga aqui que Nabucodonosor não fazia isso. Nabucodonosor não fazia isso. Agora se liga. Ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim também o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, olha só, passou 12 meses, Deus ainda deu um prazo para esse cara, meu filho, acreditar em Deus e defender as pautas da palavra de Deus, meu filho, mas não, ele não quis, ele quis defender coisas ruins, e aí olha só o que acontece. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terreno do seu palácio na cidade de Babilônia e disse: como é grande a cidade da Babilônia, com o meu grande poder, olha só, olha a falta de humildade. Com o meu grande poder, cadê meu? Perdi aqui, ô Jesus, cadê? Aqui. Com o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha, olha o Nabucodonosor falando de si mesmo, a minha grandeza e a minha glória. Ai, meu Deus. O rei ainda estava falando, ele estava lá no jardim falando: nossa, como eu sou bom, nossa, como eu sou poderoso, nossa, como eu sou a última bolacha do pacote recheado, olha como eu sou o cara, esse cara sou eu, meu filho. Nabucodonosor estava falando isso ainda e olha o que aconteceu.
O rei ainda estava falando, no versículo 31, tá? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: preste atenção, rei Nabucodonosor. Essa voz veio do céu. Este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E principalmente, meu filho, aqueles que... Enfim. Versículo 33. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Nabucodonosor virou um bicho, gente. Olha só isso, que doideira. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecendo com penas de águia. Ficou compridão, assim, molhado, encebado, parecia umas penas de águia, meu filho. E as suas unhas, as unhas, cresceram tanto que parecia garras de um gavião. Imagina, gente, um ser humano parecendo um bicho, morando no meio do mato, comendo capim e vivendo igual um animal durante 7 anos. Aconteceu de verdade, porque a palavra de Deus não mente, isso aqui é verdade. E aí, versículo 34, nós vamos até qual mesmo? Nós vamos até o versículo 37, estamos acabando. Versículo 34, o rei disse: depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Olha aí, meu filho. Versículo 36. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor. Eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Está vendo aqui, meu filho? É melhor você andar em humildade, dando glória a Deus em tudo que faz, dando glória a Deus em tudo que você tem, em tudo que você é, nas conquistas, realizações que você faz. Por quê? Porque toda a glória é dele. É ele que te dá saúde, é ele que te dá dinheiro, é ele que te dá comida, é ele que te dá sustento, é ele que fortalece a sua vida e faz você viver todos os dias nessa terra. Se a gente começar a olhar e se achar que a gente é o bonzão, a gente é o melhorzão, a gente é o bonitão, a gente é o bambambam, meu filho, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você viu o que aconteceu com o Nabucodonosor aqui? Eu espero que não aconteça com mais ninguém nessa terra. Mas Deus pode fazer o que ele quiser e ninguém precisa ficar perguntando e perguntando a satisfação de Deus sobre qualquer coisa que ele decida fazer. Então, bora viver com compromisso de viver no princípio da humildade todos os dias, em qualquer hora, em qualquer lugar da nossa vida, tá bom? Tamo junto nessa e bora viver em humildade com Jesus.